Olá galera, tudo bem? Sou o professor Marcelo Mello. Hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo alguns tópicos da parte introdutória da química orgânica. Coloquei aqui para você uma estrutura do quadro. Não se preocupe com essa estrutura, os questionamentos, são feitos independente de você saber montar uma estrutura como essa ou mesmo fazer a leitura, coisa que virá posteriormente. Então, baseado nessa estrutura, onde eu numerei aqui os carbonos, ok? Serão feitos os seguintes questionamentos. O primeiro questionamento pede para a gente poder identificar a geometria do carbono de número 5. Então, vamos lembrar, quando se fala em geometria de carbonos, nós temos as seguintes situações. Se o carbono for simples, a geometria é tetraédrica. Se o carbono for duplo, tiver uma ligação dupla, a geometria ela é trigonal plana. Se o carbono tiver uma ligação tripla ou dupla acumulada, a geometria vai ser linear. Então vamos analisar. Esse é o carbono 5. Você vai dar uma volta ao redor desse carbono. Você identifica que todas as ligações são simples. Então, se o carbono é simples, a geometria correspondente ela é tetraédrica. Então, respondemos aqui o nosso primeiro questionamento. A geometria do carbono 5 é uma geometria tetraédrica. Muito bem. Com relação agora ao segundo item, hibridação do carbono de número 4. Quando a gente fala em hibridação, o que a gente tem que estar atento? Nós temos três situações. Se o carbono for simples, a hibridação é sp3. Se o carbono tiver uma ligação dupla, a hibridação é sp2. Se o carbono tiver uma ligação tripla ou dupla acumulada, a hibridação vai ser sp. Então vamos aqui à nossa resposta. Hibridação do carbono 4. Está aqui o carbono número 4. Você deu uma volta ao redor dele, você identifica aqui a presença de uma ligação dupla. Então esse carbono tem a ligação dupla, então a sua hibridação vai ser sp2. E temos aqui então a nossa resposta. Muito bem, o terceiro questionamento pede para nós identificarmos o valor do ângulo alfa. Está aqui o ângulo alfa, cujo valor a gente quer determinar. Quando se fala em ângulo entre ligações, a gente tem que estar atento nessa parte introdutória da química orgânica ao seguinte: se o carbono é simples, o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. Quando o carbono tiver uma ligação dupla, nós temos duas situações. Aquelas ligações que estão no mesmo plano formam um ângulo de 120 graus, mas tem uma chamada de ligação π, que é perpendicular ao plano do caderno, ao plano do quadro, e se é perpendicular, esse ângulo é de 90 graus. Já no carbono triplo ou duplo acumulado, as ligações que estão no plano são, por serem lineares, o ângulo é de 180 graus. Mas quando da dupla acumulada ou do carbono triplo, existem duas ligações π, e em sendo π, elas formam com o plano do seu caderno com o plano do quadro, ângulo de 90 graus. Então vamos agora aqui identificar. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para esse negócio de ligação π que eu falei para você. A ligação π ela aparece na ligação dupla uma vez. Então quando nós temos uma ligação dupla, uma delas é uma ligação π, ou a de cima ou a de baixo, tanto faz. O mesmo se repete aqui, temos uma ligação dupla, uma delas é π, a de cima ou de baixo, não importa. Agora, quando tripla ou duplo acumulado, o que não aparece aqui, você tem duas ligações π. Então vamos voltar agora para o nosso procedimento. Nós queremos estabelecer o valor do ângulo alfa. E o ângulo alfa, veja você, é o ângulo entre duas ligações que não são ligações π. Nós vamos chamá-las de ligações sigmas. E o ângulo entre essas duas ligações, e como o carbono é duplo, e o ângulo é o ângulo entre duas ligações
nas quais nenhuma delas é uma ligação π, é o ângulo da hibridação correspondente à ligação dupla, né? A hibridação é sp2, porque o carbono tem a ligação dupla, e para essas ligações, o ângulo formado é de 120 graus. O que eu quero chamar a sua atenção? Se nós questionássemos o ângulo entre essa ligação, sigma, e essa que é π, lembro que a ligação π é perpendicular ao plano do quadro. Então, esse ângulo entre essa ligação, que eu vou chamá-la sigma, e essa ligação que nós chamamos de π, seria um ângulo de 90 graus. Mas voltando para a gente fechar, como esse carbono é um carbono de ligação dupla, o ângulo entre as ligações, que nós vamos chamá-las de sigmas, é de 120 graus. E agora fechamos então essa questão, o item número 4, da seguinte maneira. Nós já identificamos nessa estrutura, né, as ligações π. E o que pede o item 4? Que a gente determine a quantidade de ligações sigmas e πs. πs, nós já vimos, nós temos, né, apenas duas ligações πs. Eliminadas as ligações π, todas as outras são ligações sigmas. Então agora vamos contar isso aqui, ó. Vamos lá, né? Ligação sigma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma aqui 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uma aqui 16, 17, 18, 19, 20. Então esse composto, ele apresenta 20 ligações sigmas e apenas duas ligações πs. O próximo questionamento, né, é mais fácil você compreender. Pede para a gente determinar a fórmula molecular desse composto. Nós vamos contar quantos carbonos tem, hidrogênios e oxigênios, e montar a nossa fórmula molecular. Como nós já numeramos, nós já identificamos ali, né, a existência de 7 átomos de carbono, ok? Agora hidrogênios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 átomos de hidrogênio, 12 átomos de hidrogênio, e oxigênios, somente esses dois. Então, a fórmula molecular é C7H12O2. O próximo item, determinar a massa molecular desse composto. Então, é dado aqui a massa atômica em grama por mol de cada elemento. Qual é o procedimento para achar uma massa molecular? A gente multiplica a massa atômica de cada elemento, ok? Pela quantidade de átomos presentes na fórmula. Cada carbono pesa 12, são 7 carbonos, você multiplica por 7. Isso aqui vai dar 84. Cada hidrogênio pesa 1, são 12, multiplicou. Cada oxigênio são 16, pesa 16, são 2 oxigênios. E agora você vai somar isso daí, né? 4 com 2 dá 8, né? 8 mais 1, 9, com mais 3, 12. Então a massa molecular igual a 128 gramas por mol. Está aí, né, a massa molecular da substância a que nós estamos nos referindo. O próximo item, calcular a percentagem de carbono, a porcentagem de carbono presente nesse composto. Qual é o procedimento? A massa total, 128 gramas, você faz corresponder à percentagem total, que é 100%. Massa total, percentagem total. Nessas 128 gramas, 84 gramas são de carbono. Então, essas 84 gramas irão corresponder a X%. É o que nós queremos determinar. Esse X, né, você vai ter
84, que multiplica 100 sobre 128, né? Então essa nossa resposta está dando aproximadamente 65,6% é a quantidade de carbono presente na substância. E por fim, pede para você montar a estrutura de linha desse composto. Então prestem atenção como que nós vamos fazer. Essa parte maior, né, que a gente chama de cadeia principal, são 6 átomos de carbono. Então eu vou fazer, né, as linhas em forma de zigue-zague. Veja você. Aqui, ó, estão os 6 carbonos, ok? Cada vértice significa carbono, extremidade livre significa carbono. Agora vamos lá. Nesse primeiro carbono, que é esse daqui, a gente tem uma ligação dupla com oxigênio. E temos um grupo OH ligado nesse carbono. Veja você, nesse segundo carbono, nós temos esse carbono que eu numerei com 7. É simplesmente isso aqui, ó. Aqui significa que você tem um carbono, extremidade livre. E o carbono tem que ter 4 ligações, então aqui subentende a presença não só do carbono, como também de 3 hidrogênios. Agora veja você, entre o carbono 3 e 4, tá aqui, ó, carbono 1, 2, entre o 3 e o 4 tem uma ligação dupla. Nós simplesmente fazemos isso. Então, essa estrutura, chamada fórmula estrutural plana, ela agora está mostrada na chamada estrutura de linha ou simplesmente fórmula de linha. E aí nós encerramos essa fala, espero que você tenha compreendido esse exercício e muito obrigado pela sua atenção.